Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma noite de reflexão com essa obra maravilhosa intitulada Evangelho no Lar, trazida todas essas lições pelas mãos abençoadas da psicografia de Francisco Cândido Xavier, e o espírito que nos traz essa obra é o Neio Lúcio. E nós recebemos a incumbência de refletirmos, de estudarmos o capítulo 30, a regra de ajudar. Mas antes de iniciar, vamos agradecendo a oportunidade que o Centro Espírita Antônio de Oliveira está nos proporcionando a todos nós, para juntos, esta noite, refletirmos sobre essas lições tão maravilhosas, porque nessa obra inteira nós temos a vivência de Jesus com seus apóstolos. É como se nós nos transportássemos para a época de Jesus. Então, antes de viajarmos, retornando no tempo, eu convido a todos para nos prepararmos. Então vamos todos juntos, elevando o nosso pensamento, trazendo Jesus até nós, esse mestre, esse irmão que nos ama tanto. Vamos pedindo a Ele, mestre, abra os nossos corações, abra as nossas mentes para compreendermos o seu Evangelho Redentor. Que possamos, mestre, através desses benfeitores que estão tão próximos de nós, esses benfeitores da casa do Centro Espírita Antônio de Oliveira, nos reunirmos todos essa noite para compreendermos essa mensagem belíssima. Que assim seja, graças a Deus. Lição 30, a regra de ajudar. Olha só, é um diálogo entre Jesus e o apóstolo João. Ajudar tem regra? Já é curioso, só o tema já é curioso. Nós vamos buscar um pouquinho da etimologia da palavra ajudar. Olha que lindo, vem do latim, ajudare, ajudare. A minha pronúncia não é tão boa, mas é sonoro, uma palavra linda. E vem de duas palavras, ad ou ad, perto, junto, jutare, ser útil, socorrer. Perto, ser útil, socorrer. E no dicionário da língua portuguesa, nós vamos perceber também que é uma junção de duas palavras que termina com dar. Dar, um verbo. Dar. Dar algo de nós. Quando oferecemos algo a alguém, não coisas, porque coisas detemos provisoriamente, está sob a nossa guarda. Então detemos um alimento, detemos uma roupa, mas dar algo é muito mais profundo. Então é sobre isso que nós vamos estudar. Então, Jesus, ele orientando os seus apóstolos, nesse diálogo ele vai orientar João. E João, ele, à frente de tantas novidades, ele pede ao mestre que possa receber desse irmão maior orientação segura de como ajudar. Então ele fala: qual a maneira mais digna de se portar o aprendiz diante do próximo no sentido de ajudar aos semelhantes? Olha só,
ele está buscando na orientação de Jesus uma orientação segura de ajudar, de ser útil, de forma a corresponder àquela metodologia nova, completamente nova, que eles estavam recebendo, todos eles estavam recebendo do Mestre. Então, ele teve essa iniciativa de buscar com o Mestre informações seguras de como ser útil, de como socorrer, de como dar de si, de como dar aquilo que detém. E o Mestre tão querido vai passar a orientação para João em algumas regras. E a primeira dela, ele vai dizer: João, se procuras uma regra de auxiliar os outros, beneficiando a ti próprio, não te esqueças de amar o companheiro de jornada terrestre. Então, a primeira regra, amar. Não te esqueças de amar. E nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo várias orientações a respeito desse sentimento tão nobre, que estamos longe, logicamente, nesse momento da nossa evolução, esse momento onde nos encontramos tão imperfeitos, mas já temos o germe despertado em nós desse sentimento tão nobre que é o amor. E dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, especialmente no capítulo 11, Amar o Próximo como a Ti Mesmo, nós vamos receber orientações belíssimas de como nos utilizarmos deste sentimento em benefício próprio e oferecendo ao outro. Então, amar é a primeira regra. Nós vamos observar também no Sermão do Monte, quando Jesus vai nos trazer essa regra áurea, que vai dizer: tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós a ele. Fazei-o também vós a ele. Utilizarmos os recursos do amor, ainda que tão longe da perfeição, que ainda é um amor egoísta, ainda é um amor muitas vezes interessado, mas é o nosso exercício. Fazer ao outro o que gostaríamos que o outro fizesse a nós. Em Lucas também nós vamos encontrar Jesus dizendo: tratai todos os homens como quereis que eles vos tratassem. Mais uma indicação de que o sentimento de amor é o que permeia todas as nossas ações. E Jesus continua orientando a João. Ele vai dizer: a pretexto de cultivar a verdade, não transformes a própria existência numa batalha em que teus pés atravessam o mundo, qual furioso combatente no deserto. Recorda que a maioria dos enfermos conhece de algum modo a moléstia que lhes é própria, reclamando amizade e entendimento acima da medicação. Segunda regra, a verdade. Falar a verdade.
nós estamos acostumados com aquela máxima: doa quem doer, mas eu vou falar a verdade. Será? Doa quem doer? Falar a verdade? Vamos lembrar que Jesus, quando esteve aqui entre nós, ele foi tão amoroso. Ele usou a primeira regra, ele usou a segunda regra, nos trazendo a verdade naquele momento de tanta ignorância de conhecimento da nossa parte, de tanta ignorância de sentimento da nossa parte. Ele trazendo as verdades celestiais, as leis de Deus, através de parábolas, através de historinhas, se utilizando, inclusive, de elementos para a nossa compreensão, elementos que nós detínhamos, elementos da agricultura, elementos do nosso cotidiano, para trazer para nós as verdades. E aquelas verdades diluídas no oceano de amor. Aquelas verdades que nos machucavam, porque nós estávamos na condição de muita ignorância, não é não? E nós, muitas vezes, queremos impor a verdade às criaturas que estão ao nosso redor. Queremos mostrar muitas vezes algo que é verdadeiro, que é certo, que é correto, mas nos esquecemos de diluir aquela verdade no oceano de amor, como fez o Mestre conosco. Então, nós vamos lembrar também que no Evangelho segundo o Espiritismo, ainda nas bem-aventuranças, bem-aventurados os misericordiosos, os Espíritos nos trazem várias instruções, inclusive não julgueis para não ser julgados. Aquele que tiver sem pecado, atire a primeira pedra. Então, muitas vezes, aquela verdade que queremos impor, nem nós ainda detivemos, nem nós ainda nos utilizamos daquela verdade para conosco. Vamos lembrar também que muitos vícios que carregamos ainda é motivo de muita dor, muito sofrimento para todos nós. Então, quando alguém nos traz aquela verdade nua e crua, é motivos de sofrimentos, sim, porque nós estaremos ressaltando muitas vezes vícios que a criatura está num processo de sofrimento muito grande. Então, quando tivermos o ímpeto de levar a verdade, de levar aquilo que é correto, vamos diluir no oceano de amor 2 gotas de verdade para um oceano de amor, para gotas esplendorosas de amor, bem diluída, lembrando do amor do nosso Mestre, quando nos trouxe as verdades da Boa Nova. Terceira regra, já falamos de 2, o amor, já falamos da verdade. E vamos descobrir qual é o outro elemento que Jesus vai trazendo de orientação para João. Lembra-te de que não há corações na terra sem problemas difíceis a resolver. Em razão disso, aprende a cortesia fraternal para com todos. Terceira regra, cortesia. Cortesia. Estamos todos num momento de grandes desafios. Então, o convite é que tenhamos o coração pacificado. E vamos de novo ao nosso Evangelho no capítulo 9.
Bem-aventurados mansos e pacíficos. Vamos lembrar que neste capítulo tem informações preciosíssimas dos Espíritos nos lembrando das injúrias, das violências, que é totalmente contrária à cortesia, contrária àquele momento de pacificação. Ser cortês, eis a terceira regra. Nos utilizarmos da cortesia em todos os momentos, abusarmos da cortesia. Pois é, estamos no momento de grandes aflições para todos. E a cortesia, ela nos ressalta a alma, ressalta aquela atmosfera, nós revivemos uma atmosfera de pacificação. Quando alguém é cortês conosco, muitas vezes estamos naquele momento difícil, mas ressaltam aos nossos olhos a cortesia e faz com que nós repensemos a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir. A cortesia, no dito popular, ela nos quebra as pernas. Que possamos ser cortês. E depois Jesus vai dizer a João: acolhe o irmão do caminho, não somente com a saudação recomendada pelos imperativos da polidez, mas também com o calor do teu sincero propósito de servir. Quarta regra: acolhimento, propósito de servir. E lembramos novamente das instruções dos Espíritos no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo: fora da caridade não há salvação. Acolhimento através da caridade, através da nossa predisposição em perdoar, através da nossa predisposição em não nos ofendermos mais, através da indulgência, que é aquele grau de tolerância. Porque quando falamos em acolhimento, estamos falando de não buscarmos ressaltar no outro aquilo que não está bom. Sejamos mais exigentes conosco e menos exigentes com o outro. Vamos acolher mais o outro. Vamos estabelecer em nós a proposta de servir definitivamente. Servir como Jesus servia a todos nós, com atenção, com respeito, com calma, com tranquilidade, sem julgar. Sermos benevolentes. Quinta regra: fixa nos olhos as pessoas que te dirigem a palavra, testemunhando-lhes carinhoso interesse, e guarda sempre a posição de ouvinte delicado e atencioso. Não levantes demasiadamente a voz, porque a segurança e a serenidade com que os mais graves assuntos devem ser tratados não depende de ruídos. Então, a pretexto de ouvirmos as criaturas, não porque elas estão falando com a voz enaltecida, mas porque trazem para nós elementos de melhoria, de conhecimento. Quinta regra: atenção respeitosa, carinhoso interesse pela informação que o outro vem trazer para nós. Ouvinte delicado, manter o tom de voz é um sinal de humildade.
Vamos lembrar as informações trazidas pelos Espíritos no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele traz para nós a orientação da missão do homem inteligente na Terra. Usar a nossa inteligência para divulgar e também para acolher informações do outro. É através do outro que temos a grande oportunidade de aprendermos. Então, sermos respeitosos com o que o outro está falando, termos interesse para a informação que aquela criatura está buscando ou está nos passando a informação. Sexta regra, pessoal: abstente das conversações improfícuas. O comentário menos digno é sempre invasão delituosa em questões pessoais. Cuidado com a língua. A língua também é um fogo. Essa frase está em Tiago, capítulo 3, versículo 6, quando ele passa as orientações para as igrejas, nos trazendo informações de que a língua ela pode consolar, ela pode edificar. Vamos exercitar essa nossa capacidade linguística de trazermos a fala como um processo de edificação. Não vamos nos utilizar da linguagem para enxovalhar, para acusar, para ferir, mas sim para edificar. Sétima regra: louva quem trabalha e ainda mesmo diante de maus e dos ociosos procura exaltar o bem que são suscetíveis de produzir. Foge ao pessimismo, à tristeza improdutiva. Olha só, pessoal, exaltar o bem, fugir do pessimismo, da tristeza improdutiva. Nos dias de hoje é muito comum a tristeza tomar conta de nós, mas estamos caminhando com Jesus, como o apóstolo João, recebendo essa orientação de que muitas vezes a tristeza ela é improdutiva. Vamos lembrar do homem no mundo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17. Lembrar que a humanidade necessita de bom ânimo, que todos nós precisamos e devemos ressaltar um nos outros o que tem de melhor, exaltar o que há de bom, não o que há de ruim, porque o que há de ruim todo mundo sabe que precisa ser melhorado. Vamos lembrar também da fé inabalável, que está no capítulo 19, da construção dessa fé que devemos e queremos que esteja conosco. Oitava orientação, olha só o que Jesus vai falar para João. Usa cotidianamente a chave luminosa do sorriso fraterno. Abusar do sorriso fraterno, do gesto espontâneo de bondade, usarmos da pontualidade, não deixarmos o companheiro à nossa espera. Olha que regra linda! Sorriso fraterno, gesto de bondade, nos utilizarmos da pontualidade assim como gostamos que as pessoas sejam pontuais conosco,
E vamos lembrar mais uma vez das dicas do Evangelho no capítulo 9, a afabilidade e a doçura. Então, usar e abusar do sorriso, aquele sorriso que acolhe, aquele sorriso que motiva. Nona regra, agradece todos os benefícios da estrada. Agradecer. Como que podemos agradecer os benefícios que Deus nos coloca? Esse planeta cheio de oportunidades, inclusive cheio de dores, cheio de aflição, cheio de sofrimentos, que é para nos proporcionar o exercício de todos esses recursos. Agradecer é curvar-nos diante de Deus, nosso Pai, soberanamente justo e bom. E a 10ª regra, deixa que as águas vivas e invisíveis do amor que procedem de Deus, nosso Pai, atravessem o seu coração. O amor de Deus atravessando os nossos corações, que possamos lembrar também das regras do Evangelho, buscai e acharei, ajuda-te o céu te ajudará, olhai as aves do céu, ou seja, buscar na fortaleza do Pai Criador, esse amor que está sempre presente, através de tudo na natureza, de tudo que é possível ver, através do dia a dia, dos recursos que o dia nos traz, como amor da justiça soberana do Pai Criador. E para terminar, Jesus vai dizer a João, aliás, João vai perguntar, e como conseguirei executar tão expressivos ensinamentos? E Jesus vai nos dizer, a boa vontade é nosso recurso de cada dia. A boa vontade, pessoal, é a nossa força, é a nossa é o maior recurso que Deus pôde nos dar, que é o pensamento, que é a vontade, que nós vamos buscar lá nas orientações de Emmanuel, no livro chamado Pensamento e Vida, capítulo 2. A vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. É o botão poderoso que decide o movimento ou a inércia da máquina. Então, Jesus vai nos afirmar dessa virtude, dessa qualidade que Deus nos coloca a todos nós, dessa mola propulsora que é a vontade. É através da vontade que vamos ter a condição de exercitar o amor, de exercitar a 2ª regra, que é a nossa capacidade de diluir as verdades todas que já conhecemos no oceano de amor e levar com amor e com respeito a todas as criaturas que nos cercam. É através da nossa boa vontade que vamos exercitando a cortesia, que vamos exercitando o acolhimento, o propósito de servir, que vamos exercitando a nossa forma carinhosa de mostrarmos interesse
pelas criaturas que estão ao nosso redor, que vamos exercitando a nossa capacidade de aproveitarmos o verbo através da língua poderosa, mas é através da vontade que vamos direcionando também a nossa exaltação ao bem, a nossa forma de ver a vida com mais otimismo, a nossa forma de controlar a tristeza improdutiva que nos assola de vez em quando ou de vez em sempre. Precisamos avaliar isso. É através da nossa boa vontade que vamos exercitando esse sorriso fraterno, os gestos de bondade, e que vamos também agradecendo através do nosso amor a Deus, do nosso respeito ao Pai Criador. Que Jesus, o nosso Mestre, possa alimentar cada vez mais forte em nós essas regras, essa nossa boa vontade, e que possamos, através da boa vontade, lembrarmos que somos capazes. Que Jesus, o nosso Mestre, abençoe cada lar, cada criatura, que possamos lembrar desses ensinamentos nesse mês tão maravilhoso que é dezembro, lembrando o nascimento desse irmão maior entre nós, essa nossa possibilidade e perspectiva de renascermos, de renovarmos o amor em nós. Muita paz a todos, Feliz Natal e um excelente 2021, cheio de aprendizado e de muito amor. Que assim seja, graças a Deus.